Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai mergulhar nos trechos de My Protector, uma história que, olha, mistura romance com um mundo bem paranormal. O foco aqui, né, são os personagens principais. Gabriel Ambrosio, que é um vampiro passando por um momento bem delicado, uma transição, e a Elizabeth Monroe, que é a companheira humana dele e que parece atrair acidentes, sabe? A gente está falando de um universo que tem vampiros, tem metamorfos, laços de companheirismo que parecem coisa do destino mesmo, e todo mundo sobrenatural ali pulsando. E a nossa missão hoje, digamos assim, é explorar a fundo como funciona esse relacionamento do Gabriel e da Elizabeth. Ver os desafios, né, a transição dele, que é perigosa, a falta de sorte dela, que é quase cômica, e as ameaças que vêm de fora. Tem humor, tem perigo, é uma mistura interessante. Bom, vamos lá desvendar isso. Para começar então, Gabriel. Ele é um vampiro, certo? E não um qualquer. Quando a gente encontra ele na história, ele está nessa fase de transição. Isso deixa ele mais fraco, precisando de mais sangue, e ele fica sonhando com essa companheira que ele nem conhece ainda. E o irônico é que, justamente por estar vulnerável assim, a tarefa inicial dele era mais tranquila, digamos. Era para proteger a Merrin, que é a companheira humana do comandante da unidade. Exato. E essa transição vampírica é bom a gente detalhar, né? Não é uma coisa simples nesse universo. Ela acontece em idades-chave, 500 anos, 1000, 5000, ou quando há uma necessidade muito grande. E a regra é clara: quanto mais antigo o vampiro, mais longa, mais difícil e, francamente, mais perigosa é a transição. Mas, claro, a recompensa é um poder muito maior depois. O fato do Gabriel estar nesse processo há quase 2 meses, como a Merrin até calcula depois, é um sinal bem claro da idade dele. Sugere que ele seja um Myriad, um ser com mais de 10.000 anos. É um poder absurdo, né? Mas que no momento torna super instável, perigoso mesmo. Nossa, 10 mil anos. E aí, do outro lado, a gente tem a Elizabeth Monroe, humana. Ela cresceu em Nocten Falls, que já é um lugar meio imerso no sobrenatural, né? Talvez isso explique a calma dela depois para lidar com tudo. Ela é filha de um cientista, Broderick Monroe, e do Caspian Hughes, que, olha só a conexão, é irmão do ancião vampiro Magnus. Mas o que chama a atenção logo de cara na Elizabeth é a sorte dela. Ou melhor, a falta de sorte. Ela chega em Laconia meio que temporariamente depois de literalmente cair da janela do escritório. Não é brincadeira. A vida dela é uma sequência: 2 pneus furam de uma vez, tranca a chave dentro do carro, ela mesma fala que tem a pior sorte do mundo, e o encontro deles. É uma mistura de, sei lá, tensão com quase comédia. A Elizabeth tá lá, na beira da estrada, carro quebrado, aí aparece o Colton, que é um lobo metamorfo da unidade do Gabriel, para ajudar. Ele leva ela para a propriedade Alpha, que é a base deles, e na hora que Elizabeth bate o olho no Gabriel, mesmo ele estando ali, visivelmente instável, perigoso, com o olho vermelho, tudo ela sabe. Na hora. Reconhece ele como companheiro. E ele também reconhece ela, mas dos sonhos que ele tinha. A frase dele é ótima. Você. Caindo o tempo todo. Que jeito de começar, hein? É fascinante isso. Essa conexão instantânea. Ignora completamente o perigo óbvio ali. O Gabriel tá no seu estado mais volátil. Mas a Elizabeth não hesita, sabe? Ela aceita na hora. Ele até se alimenta dela ali no primeiro encontro mesmo. E isso parece que acalma ele, estabiliza. A própria Elizabeth descreve depois que o sentimento do laço é um profundo senso de pertencer, algo totalmente novo para ela, mesmo já tendo tido outros relacionamentos. É uma conexão em outro nível, quase uma força da natureza mesmo. Sim, total. Força da natureza define bem. Não é nem racional naquele momento, né? Isso já joga a gente direto nos desafios que essa conexão toda traz, porque o Gabriel fica numa luta interna constante. De um lado, tem o instinto de proteger ela, que o laço de companheirismo amplifica tipo 1000 vezes. Do outro, tem a sede de sangue da transição, que é brutal, e o medo real de machucar justamente a Elizabeth. Os trechos mostram isso, né? Momentos em que ele quase perde o controle,
Logo que se conhecem, depois quando ela tropeça e a reação dele é super possessiva, quase feroz, e até na intimidade, que é descrita como algo avassalador, quase predatório. É intenso. E essa luta interna dele é ainda mais complexa porque ele guarda um segredo enorme, sabe? Algo que vai muito além de ser só um vampiro antigo. Ele é, na verdade, o Príncipe das Sombras, uma figura lendária, quase um mito de poder absurdo na história paranormal. Manter essa identidade e a idade real em segredo é, assim, vital para manter o equilíbrio político. E esse contraste, né, o passado de poder absoluto e a vulnerabilidade atual dele, isso cria uma tensão constante nos trechos. A transição não só enfraquece ele fisicamente, mas ameaça expor tudo, com consequências que ninguém pode prever. É muita pressão. E enquanto Gavriel está lidando com isso tudo, a Elizabeth enfrenta os próprios desafios, mas de um jeito bem diferente. A falta de sorte dela é quase um personagem à parte, né? Ela tropeça ao entrar na casa nova, tem que usar um colar de alerta que os pais deram. Mas por baixo dessa fachada de desastre ambulante, ela é incrivelmente resiliente. É compassiva, muito leal, e como ela cresceu em Nocten Falls, ela encara esse mundo sobrenatural com uma naturalidade que surpreende. Ela não só dá apoio para o Gavriel, como se conecta super rápido com a Merrin, a outra mana da casa. Vira tipo uma irmandade ali na hora. E tem um detalhe aí que mistura biologia com, talvez, metafísica, que é crucial. O sangue da Elizabeth. Fica bem claro que o sangue dela tem um efeito muito restaurador no Gavriel. Bem mais potente que o sangue sintético ou até o da Merrin. Surge até a hipótese de que seja algo, olha só, mundano, vitaminas de uma dieta saudável dela. Em contraste com a Merrin, que vive basicamente de cafeína e comida processada. Isso é interessante, né? Mostra como nesse mundo a biologia humana comum pode ter um impacto sobrenatural profundo. O sangue dela não é só para alimentar, parece ter uma qualidade especial que ajuda ele diretamente na transição. Isso levanta a questão: que outras propriedades únicas os humanos podem ter nesse universo? Fica no ar, né? Boa pergunta. E falando na Merrin, a gente tem que falar da dinâmica da unidade alfa. É a definição perfeita de família encontrada, com todas as esquisitices e o caos que vem junto. Tem o Aiden, que é o comandante, metamorfo, a Merrin, companheira dele, humana, ela é um caso à parte. Viciada em cafeína, hacker genial, zero paciência para a tradição. Aí tem o Colton, o lobo paquerador, que ajudou a Elizabeth, o Killan, que é o bruxo da turma, o Darian, um guerreiro Fai, e, claro, o Ryu, o escudeiro japonês da Merrin, que acalma em pessoa, super eficiente. Imagina essa galera toda morando junta. É a receita para o caos organizado. A Merrin principalmente é descrita como alguém que precisa ser experimentada, e os trechos mostram bem o porquê. As interações dela são impagáveis. Tem a discussão sobre controle de natalidade no café da manhã sem filtro nenhum. O episódio em que ela simplesmente taca fogo no carro novo do Aiden, porque ele dispensou ela do treino. As ideias dela para revolucionar o treinamento dos guerreiros. A visão dela sobre bebês. É só alimentar e trocar. O vício desesperado em cafeína e o jeito como Ryu, o escudeiro, gerencia isso com uma precisão de cirurgião. E a amizade dela com a Elizabeth, que é imediata. Uma aliança feminina bem-vinda naquela casa cheia de testosterona. O Ryu é fascinante, ele é totalmente a âncora de sanidade no meio do furacão que é a Merrin. Ele é mestre numa manipulação sutil, sabe? Especialmente para garantir que a Merrin tenha o que precisa, tipo a cafeína dela, mas sem deixar a casa vir abaixo. E ao mesmo tempo, ele é uma fonte surpreendente de conhecimento. Sabe tudo de etiqueta formal, de feitiços de proteção. Ele até confirma que criaturas como demônios e o bicho-papão existem nesse universo. A lealdade dele a Merrin é total. Ele é muito mais que um guarda-costas. É um facilitador, um guardião, quase um mentor silencioso. A dinâmica Merrin-Ryu é um dos pontos altos de humor e desenvolvimento nos trechos. Sim, a dinâmica deles é ótima mesmo. E o humor não para por aí. Se espalha pela unidade toda. As provocações entre os guerreiros, tipo discutindo o almoço só para irritar o colega mais exigente. As reações do comandante Aiden de pura exasperação com as falas da Merrin.
Aquela missão super constrangedora que o Aiden dá para os homens, ir comprar um monte de preservativo na loja de conveniência. Imagina a cena. Até a reação de todo mundo quando o cabelo do Caylan, o bruxo, fica roxo depois de um feitiço que deu errado. É essa mistura de camaradagem de exército com família meio doida que deixa a história leve mesmo com a tensão. Mas claro, a história não é só risada e romance. Tem uma ameaça externa bem real ali rondando. Os ferais. No começo, eles parecem só bestas, criaturas selvagens, talvez atraídas pela energia do Gavriel que está vulnerável na transição. Eles chegam a rondar perigosamente perto da propriedade, o que força um reforço nas proteções mágicas e tudo mais. E a coisa escala para um ataque direto a Elizabeth Merrin e Ryu quando eles estavam voltando de umas compras. Só não deu muito errado por causa da magia do Ryu, que agiu rápido. Só que aí, a natureza dessa ameaça se revela muito mais sinistra, mais complexa do que parecia. Os guerreiros da unidade, que são experientes, percebem algo estranho. Esses ferais agem com uma paciência, um cálculo que não é típico de bestas irracionais. E a verdade vem à tona de um jeito chocante quando a Merrin usa as habilidades dela de análise de dados e cruza informações de desaparecimentos recentes no mundo paranormal. Ela descobre que os ferais são, na verdade, indivíduos da lista de desaparecidos dela, metamorfos, talvez outros seres, que foram capturados e transformados à força naquelas criaturas. Isso muda tudo, né? A ameaça deixa de ser só um monstro genérico, vira algo mais trágico, mais pessoal. É uma arma feita com as próprias vítimas do mundo deles. Bem pesado. Nossa, que reviravolta sinistra! E é justamente um confronto grande com esses ferais transformados que força o clímax da transição do Gavriel. Durante um ataque pesado na propriedade, ele perde o controle total. Aquele poder ancestral todo, o príncipe das sombras que ele escondia, vem à tona de um jeito monstruoso, assustador mesmo. Ele fica tão fora de si que quase ataca os próprios companheiros de unidade. É tenso. E quem consegue trazer ele de volta é Elizabeth, no meio do caos todo. Ela chama por ele, usa o apelido íntimo deles, minha Beth, minha coelhinha. E esse chamado, essa conexão, puxa ele de volta. Mas aí, já era. A extensão total das presas dele, que indica idade e poder nos vampiros, fica visível para todo mundo. Revela ali, para quem quiser ver, a linhagem antiga e poderosa dele. E essa revelação forçada, né? Junto com a descoberta sobre os ferais, isso começa a ter várias implicações políticas importantes que os trechos já começam a sugerir. Primeiro, a união da Elizabeth com as conexões familiares dela com a casa Riox. E o Gabriel, agora revelado como esse ser superpoderoso da casa Ambrosius, isso cria uma aliança de poder bem significativa e inesperada. Segundo ponto, expõe a negligência do ancião vampiro local, o Evreux. Ele claramente falhou em investigar ou relatar os desaparecimentos que a Merrin descobriu serem a origem dos ferais. Isso não deve ficar barato. E terceiro, aquela ideia da Merrin que antes parecia só uma loucura de humana, de adicionar um sexto homem nas unidades focada em tecnologia e comunicação, de repente ganha força, recebe apoio de líderes importantes como Magnus e até a Rainha Fey. Isso desafia a estrutura militar tradicional deles. A gente até vê os primeiros passos disso com a chegada de novos recrutas e a dupla que a Merrin já chama de as seclas dela, o Noah e o Jackson, que ela pretende treinar para essa função nova. As coisas estão mudando. É bastante coisa acontecendo. Então, resumindo o que a gente viu nesses trechos, temos no centro um romance que parece coisa do destino, Gavriel e Elizabeth, nascendo e crescendo no meio de perigos. Perigos internos, como a própria natureza e a transição do Gavriel, e perigos externos, os ferais e quem está por trás deles. A gente vê a resiliência da Elizabeth que, mesmo com essa maldição da falta de sorte, se mostra forte, se adapta. Acompanhamos a formação de laços muito fortes, seja o laço de companheirismo, que é quase místico, seja a família que eles formam ali na unidade alfa, e tudo isso é contado numa mistura que fica o tempo todo entre a tensão do perigo, a intensidade do romance e um humor bem peculiar que surge das interações deles.
É uma fórmula que funciona bem ali. Exatamente. E essa dinâmica toda levanta um tema interessante que está ali nos trechos. Esse jogo entre destino e livre-arbítrio, né? O laço de companheirismo parece inevitável, uma força que age sobre eles. Mas as escolhas que o Gabriel e a Elizabeth fazem, como eles lidam com a transição, como enfrentam as ameaças, como constroem o relacionamento apesar de tudo, como a Elizabeth escolhe aceitar ele mesmo com o perigo inicial, é isso que realmente move a história. Eles não são só fantoches do destino, sabe? Eles precisam navegar ativamente por esse mundo complexo, cheio de regras e perigos. As decisões deles têm um peso enorme. Isso deixa a gente com uma reflexão final interessante, né? Pensando que o inimigo que eles descobriram não é só maldade pura, mas uma força que corrompe, que transforma as vítimas em armas. E que o Gabriel, o lendário príncipe das sombras, esteve vulnerável, mas agora foi revelado e está provavelmente chegando num novo nível de poder depois da transição. Como essa combinação de fatores muda o conflito que está se armando? Talvez não seja mais só sobre proteger um vampiro em transição. Pode ser o começo de uma guerra bem maior. Uma guerra onde o Gabriel é, ao mesmo tempo, um alvo super valioso e talvez a peça-chave do jogo. E onde a natureza do inimigo adiciona essa camada de tragédia, que complica a ideia de uma luta simples do bem contra o mal. O que essa nova configuração sugere para o futuro de Laika Ionia e desse mundo paranormal todo? Fica aí para a gente pensar.